Vamos iniciar então o nosso trabalho. Leitura de harmonização do livro Mãos Unidas. No seu item 44, uma só luz. Ninguém nega que provações amargam, que lutas complicam, que desentendimentos dificultam, que ofensas ferem. Ninguém nega isso. Entretanto, é imperioso considerar tudo isso na condição real com que se apresenta na escola da vida, isto é, por material didático imprescindível na elucidação e no aperfeiçoamento da alma. Rememora a título de estudo os últimos 10 anos de experiência sobre as quais te erigistes fisicamente agora. Examina a transitoriedade de todas as ocorrências que te entristecem a paisagem interior. Nos unamos em prece. Elevemos um pensamento de paz e harmonia na busca dos nossos bons mentores espirituais. Que Jesus, no seu amor infinito, nos ilumine. Esteja entre nós, iluminando de paz e alegria este nosso ambiente. Possamos receber em nossos corações a boa inspiração e que a paz permaneça conosco durante todo este trabalho. Que assim seja. Do livro O Espiritismo e a Renovação Social, do Luiz Roberto Scholl, nosso irmão aqui de Santo Ângelo, da Seara Espírita, do Grupo Espírita Seara do Mestre, de Santo Ângelo, que esteve conosco em 2019, no nosso mês de outubro, no nosso mês especial de aniversário em outubro de 2019, tanto ele, o Luiz Roberto, como a sua esposa, a Cláudia Scholl, também esteve conosco naquele ano. Agora, no final de 2022, ele lançou este livro, O Espiritismo e a Renovação Social. Vamos nos valer da apresentação desse livro, que o próprio Luiz Roberto faz a apresentação, mostrando a proposta que se faz no desenvolvimento desse livro, que aliás nós temos ainda alguns exemplares à disposição ali na livraria, e que vai falar sobre este tema, a renovação ou a renovação social, como que nós espíritas, nós espiritualistas, como que o espiritismo pode contribuir para a renovação social. Então vamos trazer reflexões sobre a influência que o espiritismo pode promover na ação prática do indivíduo no contexto social e coletivo. E discutir como que nós espíritas, como que nós espiritualistas podemos contribuir para um mundo melhor, ajudando a diminuir a influência do materialismo e do egoísmo no nosso meio social. Haveremos de convir. O materialismo anda ganhando muito espaço. As fórmulas de comunicações mais modernas estão contribuindo largamente para esse comportamento materialista. Porque nas redes sociais não há muito raciocínio, ou ao menos um raciocínio mais profundo e mais detido sobre determinados temas, onde nós nos contentamos com a superficialidade das informações que chegam até nós. E nós deveríamos ser um pouco mais profundos, um pouco mais criteriosos nos nossos temas, nos nossos pensamentos, na nossa filosofia de vida. E haveremos de convir, então, que as comunicações sociais, as redes sociais, pela sua volatilidade, pela sua emergência e pressa, e pela superficialidade do nosso comportamento, faz com que não aprofundemos temas nenhum, pensando no porquê da vida,
pensando na nossa influência no meio social em que estamos vivendo. É um momento de transição muito sério, em que nós precisamos ter cada vez mais aberta e mais clara a consciência de qual é a nossa função na vida, se não ao menos para o mundo, ao menos para nós mesmos, para cada indivíduo, em si, na sua própria proposta de renovação e de aperfeiçoamento de si, em todos os sentidos. E quando nos referimos a todos os sentidos, queremos dar um destaque necessário e importante a esse aspecto que nós precisamos nos observar como seres espirituais em processo de evolução. Somos seres espirituais, sobreviventes à morte deste corpo, sobreviventes a essas circunstâncias que estamos vivendo agora, e que tudo que nós estamos fazendo tem os seus reflexos necessariamente na formação daquilo que nós somos e daquilo que seremos no nosso futuro. Portanto, vamos refletir sobre a nossa influência, sobre o que o Espiritismo pode contribuir e de uma forma mais aberta, mais genérica, como que nós espiritualistas, e o espírita se inclui dentro dessa categoria, mas não fecha todas as categorias atinentes ao espiritualismo, é uma parcela, é uma forma de observação espiritualista da vida, como que nós podemos contribuir para o aperfeiçoamento nosso e de todos nós. Começamos com o nosso padre Júlio Lancelotti, que faz presença hoje nas notícias e nas redes sociais, dado ao seu trabalho e às vezes, é claro, pela divergência que recebe com relação à sua forma de ação, com relação aos seus princípios cristãos expressados. Mas essa não é a nossa questão. O que nos importa e o que nós queremos caracterizar aqui, trata-se, portanto, do padre Júlio Lancelotti, sacerdote católico, que em São Paulo, há 35 anos, leva a fé ao encontro daqueles que estão em condições de rua, em condições de abandono, e que estão, portanto, precisando de todo e qualquer assistência e afeto que se possa levar até eles. Ao lado das pessoas em situações de vulnerabilidade social, numa entrevista à revista Radiz, da Fiocruz, de novembro de 2021, quando lhe foi questionado a respeito do processo de espiritualidade como forma de promoção das pessoas e de uma forma especial desses aos quais ele atenderia. Perguntado: o senhor acredita que a espiritualidade pode cumprir esse papel, o papel de inclusão, de recuperação dessas pessoas em estado de vulnerabilidade? Referindo-se aqui a esse processo de espiritualidade, que é a condição moral e espiritual que nós nos colocamos perante a vida, em contraponto a uma postura egoística e materialista que nós vivemos, que grande parcela de nós vivemos. Espiritualizar-se nesta visão é tomar consciência da nossa participação como seres humanos no processo evolutivo. É ter consciência nossa e como que o outro faz parte da nossa vida. É a construção de valores, princípios morais e espirituais que nós podemos alcançar. Olhem só a resposta que o nosso padre Lancelotti nos coloca. A gente, quando fala de espiritualidade, nos diz o padre Júlio Lancelotti, sobre o que precisa saber do que está falando, porque existe uma espiritualidade alienante também. Olhem só que coisa interessante, um processo espiritualizante alienante, que tira o foco da realidade espiritual do próprio indivíduo, fechando a sua forma de concepção em princípios que lhe inibem a possibilidade de ver o ser humano como um todo. Portanto, alienante, fechando a questão em um ângulo pequeno
e que lhe tira a possibilidade de uma visão mais ampla. Por isso, alienante, aliena-se àqueles princípios, àquela visão, àquela forma de pensar e não vê o mundo como um todo, ou a realidade espiritual de uma forma mais aberta, mais ampla, mais completa. O ateu, continua o nosso padre, pode ter uma espiritualidade, um estado de alma. Pode ter, portanto, o ateu ter um estado de espiritualidade. Embora ateu se refere àquele que não acredita, que não aceita Deus. E que, portanto, não será espiritualista. Mas ele terá uma espiritualidade, se ele souber ter valores, princípios, moralidade. O humanista pode olhar para o ser humano e vê-lo por inteiro. E não apenas o ser humano. Simplesmente. A gente tem que aprender a conviver com a diversidade e a pluralidade sem querer destruir ninguém. Enquanto que se nós fizermos uma olhada crítica para a nossa humanidade, nós vamos ver seres religiosos, espiritualistas, em princípio, na sua forma de concepção, na sua filosofia de vida, que são excludentes, que são exclusivistas, que querem a destruição do adversário na sua visão, ao menos. Isso não é ser espiritualista. Emmanuel, talvez aqui o nosso autor do livro, corrigindo a visão com relação ao espiritualista, traz um trecho, nos fala. Esse extrato do livro Nosso Lar, do prefácio ainda, portanto, de Emmanuel, por isso o livro de André Luiz, e nós trazendo o extrato de Emmanuel, nos diz Emmanuel, guarde a experiência dele, de André Luiz, no livro da vida. Ela, a experiência da vida, diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Agarrar-se à condição da nossa vida humana, mas fazê-lo com dignidade. Mas fazê-lo dignamente. Que aos passos do cristão, em qualquer escola religiosa, qualquer delas, deve dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Essa é a condição que Emmanuel nos coloca. A necessidade de nós direcionarmos a nossa vida, os nossos princípios na direção do Cristo. E completa Emmanuel. E que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo. E aqui ele recupera o conceito de espiritualismo, dando a ele o seu devido valor, mas muito mais de espiritualidade. Precisamos, então, do espiritismo como ciência do espírito, como essa ciência maravilhosa que faz com que se compreenda a realidade humana. Precisamos do espiritualismo porque é a nossa visão de que há alguma coisa a mais do que a vida humana simples, da organização física. Há algo a mais, e isso é espiritualismo. Mas muito mais de espiritualidade, que é o senso moral e espiritual do indivíduo. Porque esse sim é que vai colocar-nos em condições de bem construirmos uma sociedade melhor. E que o espiritualista e o espírita podem contribuir se souberem respeitar aquele outro que, embora não sendo espiritualista, um agnóstico, um ateu, um materialista, ter esses princípios de espiritualidade já construídos na sua alma. Contraditoriamente, um indivíduo que se considera agnóstico, e aqui nós temos que parar um pouco para ver do que se trata o agnóstico, é aquele que não acredita que nós tenhamos condições de compreender o que é Deus. Portanto, ele abstrai desta possibilidade, não considera a questão da alma, mas considera que a nossa mente, que nós, na condição evolutiva em que estamos, não temos condições ainda de bem avaliar
o que seja Deus. Portanto, ele prefere não pensar em Deus. Acha que esse princípio de pensamento é dispensável. Nós temos que olhar para dentro de nós e crescer construir as nossas potencialidades para, quem sabe, no futuro, em uma outra condição, voltarmos à questão do que seja Deus. Mas, contraditoriamente, o agnóstico, pode ter mais espiritualidade do que alguém que se diz ligado a algumas das religiões, que esteja ligado a alguma religião. Mesmo o agnóstico pode ser, portanto, mais espiritualizado. Porque pode ser alguém humanitário, com sentimento de humanidade, de amor ao próximo, que vê o outro como um ser na sua integralidade. Pode ser agnóstico, pode ser ateu, mas se olhar para o outro com integralidade, já está superando aquele que se diz religioso, ligado a um processo religioso, mas que não consegue perceber no outro um irmão em humanidade, na integralidade da sua condição de ser, de filho de Deus, de indivíduo pertencente à mesma humanidade, com suas carências, necessidades e potencialidades, porque nós podemos ter todas as nossas carências que temos. Aquele irmão nosso que ali está pode ter todas as carências que se possa imaginar, mas também tem as suas potencialidades. E Deus nunca vai esquecer disso, portanto, ele está na mesma condição de valor perante Deus que todos nós outros estamos. Portanto, também com suas potencialidades. E age no mundo procurando minimizar o sofrimento. O agnóstico agindo, portanto, proveitosamente para minimizar o sofrimento do próximo. É claro que em todas as áreas existem as exceções. Assim, a espiritualidade não pode ser fonte de alienação. Todas as formas de princípios filosóficos, religiosos, têm que serem suficientemente abertos e respeitosos contra as demais formas de pensamento, a ponto de não transformarem-se em princípios de alienação. Quando eu chegar aqui e disser a vocês, tem que fazer e pensar como espírita, se não está fora, eu estou sendo alienante. Enquanto eu devo chegar aqui e colocar à disposição o princípio espírita, colocar à disposição, para que absorva, aceite conforme os preceitos, conforme as determinações pessoal de cada um. Jamais dizer, fora daqui não existe salvação. Fora do espiritismo, fora do centro espírita não tem salvação? Tem, sim, senhor. Está aqui o texto nos dizendo que até um ateu pode estar em melhor caminho do que um espírita, por exemplo. Não vamos falar das outras religiões, vamos falar de nós mesmos. Se nós estivermos fazendo uma pregação alienante, nós estamos perdendo para aquele ateu que guarda princípios espiritualistas e respeitosos com relação ao próximo. Portanto, sim, a espiritualidade não pode ter princípios alienantes em lugar nenhum. De alienação do indivíduo ante os problemas da sociedade, pelo contrário, deve ser fator de inserção no contexto social. Todos os nossos princípios têm que ser de inserção, de trazer as pessoas para a vida, para a dignidade e para a realidade humana. Independente do seu nível de carência e de dificuldades intelectuais, morais, físicas, espirituais, não importa, todos eles são pertencentes ao mesmo conjunto de humanidade que o Cristo faz parte. E que perante Deus todos nós somos filhos, e para o Pai, todo filho é filho. Assim, a espiritualidade não pode ser de alienação do indivíduo ante os problemas da sociedade, e, pelo contrário, deve ser fator de inserção no contexto social. No Livro dos Espíritos, observando o mundo com todas as suas necessidades, com todas as suas carências,
com todas as ansiedades, vendo às vezes o mal se sobrepor pela sua ousadia, pela sua faína, Allan Kardec pergunta aos espíritos por que no mundo tão a miúde, tão repetidamente, tão vivo se observava, a influência do mal sobrepuja a influência dos bons. Por quê? E se nós formos um pouco críticos, nós vamos achar da mesma forma ainda hoje. Parece que o mal tem mais preponderância, tem mais visibilidade, se impõe. E às vezes, cá entre nós, no entre parênteses, às vezes se impõe sim exatamente pela ousadia, por saberem-se numa situação crítica e de exclusão por si próprio, ele já se ousa exatamente para se impor pela ousadia, enquanto que o bom parece tímido. Vamos ver o que nos dizem os espíritos. Por fraqueza desses, fraqueza dos bons, por fraqueza desses, os maus são intrigantes e audaciosos e usam exatamente a intriga e a audácia para criarem um campo de ação em que o outro não terá coragem de entrar e ele se sobrepõe. Os bons são tímidos, ou pelo menos fecham-se ou preservam-se, confiando até no seu espírito de bondade. Preservam-se, não são audaciosos, não se impõem, pelo menos no momento da discussão. Quando esses, os bons, o quiserem, preponderarão. E por que preponderarão? Porque a grande parcela da humanidade é boa e de bons princípios. Eu diria que hoje, é uma visão pessoal, me permitam, a maior parte da humanidade já tem princípios de bondade e de amor ao próximo. E se não, o desejam. Mas tem essa timidez que os preserva. Nós, se nos achamos mais ou menos bons, temos que ser mais ativos, impor a nossa condição de uma forma mais aberta, mais ampla, para que chegue mais facilmente a todos. E aí nós preponderaremos, porque encontraremos eco na alma do outro, que gosta de receber o bom gesto, que aceita o bom gesto, a bondade, a simpatia, o amor. Mesmo o mal nós podemos conquistar com amor e bondade, com paciência e carinho. Portanto, sim, preponderará. Me permito usar o termo, embora a dificuldade de articulá-lo. Vamos adiante. Francisco Cândido Xavier é alguém que, muito mais do que contribuir para a divulgação da doutrina espírita, vivenciou todos os seus princípios enquanto encarnado entre nós. Com o seu comportamento, ele era um verdadeiro cristão. Visível no seu comportamento, na sua atitude, na sua forma de expressão, em toda a sua passagem pela terra, a bondade expressa em todas as palavras, em todos os gestos, em todas as oportunidades. Era o verdadeiro protótipo do cristão, daquilo que nós almejamos ser. Um dia, quem sabe, chegaremos lá. Alegria, respeito, humildade, espiritualidade, religiosidade, caridade e assim muitas outras características se pode perceber nesse cristão. Portanto, ele serve para nós de guia e modelo também, dado essas características que ele expressou de forma tão clara e honesta, tão confiáveis, tão visíveis, mostrando-nos que sim, é possível. Embora para nós ainda está um pouco distante, mas podemos nos espelhar nesse exemplo. Chico é o cristão vivo, prático, não apenas no discurso, mas na prática. E aí o autor nos traz essa historieta, exemplificando o espírito desse
irmão Chico Francisco Cândido Xavier. Nos conta a história, contamos-la com as nossas palavras, que era no discurso do Haroldo Dutra Dias, quando de uma homenagem ao Chico no Senado Federal. Junto ao Senado foi feita uma homenagem ao Chico por ter sido considerado o maior brasileiro de todos os tempos, eleito popularmente em uma pesquisa como o mineiro e depois como o brasileiro mais importante da história do Brasil, Francisco Cândido Xavier. Acreditem, este é o protótipo do bom brasileiro. Em Uberaba, a senhora que o acompanhava na feira, onde ele fora para comprar os seus legumes, os seus alimentos, frutas, legumes, estava ao lado do Chico e o reconheceu pelo próprio centro espírita e notou que ele pegava para servir-se um tomate bom, colocava na sua sacolinha, no seu cesto, e pegava e depois escolhia um tomate ruim, de baixíssima qualidade, e colocava na sacolinha também. E ela preocupou-se: será que ele está bem da cabeça? Será que ele não está se enganando? Por que ele está fazendo isso? E se aproximou e perguntou: Chico, está tudo bem? Diz ele que sim, está tudo bem. Mas então por que você faz isso? Você escolhe um tomate bom e um ruim. Por quê? Olhem a resposta. A resposta do Chico. Olhem a resposta a Chico Xavier, que ele deu para esse momento. Diz ele: ouçam a voz do Chico dizendo isso. A expressão, o amor expresso nessas palavras. Ah, minha filha, minha irmã, se eu pegar só os bons, o que vai sobrar para os outros? Só os ruins? Este é Chico. Se eu pegar só os tomates bons, eu vou deixar só os ruins para os outros. Vamos trazer para a nossa realidade. É claro, os nossos mercados hoje são bastante fartos, tem uma quantidade enorme de frutos e de tomates também, que talvez não precisemos chegar a tanto. Mas olha o espírito desse homem, ao dizer que ele estava servindo-se dos bons, mas também dos ruins, para sobrar de bons também para os outros. Isso é pensar no outro. É sair da exclusividade, do egoísmo e racionalizar a sua atitude. Se buscamos em nossa vida, em nossa família, na sociedade como um todo, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, o respeito, a felicidade, a dignidade, porque queremos só os tomates bons para nós, sem deixá-los também para o outro. Aqui torna-se um símbolo moral e espiritual. Não é necessariamente o tomate, mas a atitude da pessoa que faz as suas escolhas. O outro e os outros como ficam? Tudo de bom para mim e para os outros só a sobra. Olha o princípio moral desse pensamento. Precisamos começar a mudar essa lógica se quisermos uma vida plena, coletiva e mais feliz. Mudar a lógica das nossas escolhas, pensando também no outro e nos seus direitos. O que não significa pegar apenas os tomates ruins. Vejam que Chico também pegava um bom e um ruim, porque ele também estava pagando os impostos no momento que pagasse aqueles tomates. Ele também precisava do bom alimento. Ele não pegou só os maus, os tomates menos bons, pegou também os bons. Mas ele pensou que daqui a pouco, na mesma fila, chega outro e também quer achar tomates bons. Podemos começar a nos alimentar sem desperdício. Alguns princípios que nós podemos começar a tentar adotar. Não é obrigatório temos que fazer. Temos que começar a pensar nas nossas escolhas. E aqui algumas sugestões.
comer sem desperdício, usar os recursos da natureza sem destruir a natureza, pensando nas consequências daquilo que se corta, daquilo que se arranca, daquilo que se mata na natureza. Pensar nas consequências disso. Pensar nas próximas gerações que virão e que, aliás, serão nossos filhos, nossos netos. Aprender a dividir o que temos, pelo menos em excesso. É claro que normalmente damos o que temos em excesso, mas ao menos isso. Há uma certa crítica quando nos dizem que dão, mas dão aquilo que está em excesso. Mas ao menos isso. Se está em excesso, servirá a alguém. Ter um ambiente confortável, mas que seja bom e confortável para todos. E aqui eu lembro Lancelotti de novo. Foi aprovado em São Paulo a Lei Lancelotti, que diz que não pode haver uma obra pública que prejudique ou dificulte aqueles cidadãos, aqueles humanos, indivíduos que estão em condições de vulnerabilidade ou em condição de rua. Por quê? Forçados pela imposição moral de um Lancelotti, foi aprovada a lei de que não pode o ente público fazer uma obra que dificulte a vida desses cidadãos. Construir os nossos ambientes confortáveis, sim, nós temos o direito, nós estamos trabalhando para isso, dignamente, portanto podemos, mas que seja a nossa obra, que seja a nossa tarefa, que seja o nosso ambiente, sem ser agressivo ao outro. Será que podemos aprender a dividir? Está na hora de aprendermos. Metade dos tomates bons e a outra menos bons? Os tomates são apenas os nossos símbolos aqui colocados. As nossas atitudes precisam ser direcionadas à ideia da alteridade, do direito do outro. Quais são os nossos principais valores que nós mais defendemos? O que nos inspira na nossa vida? O que mais nos inspira na nossa vida? Podemos fazer uma autoanálise, uma busca daquilo que mais nós nos ocupamos e nos preocupamos e fazer um desenho da nossa realidade interna. Não violência, pacifismo, amor ao próximo, respeito, fraternidade, levar comida a quem tem fome, agasalhar o descamisado, proporcionar aos outros a mesma condição que queremos para nós, ao outro independente de onde e como ele esteja. Isso é dividir os tomates de forma justa e correta. Perceber o outro como um ser integrante da mesma humanidade que nós fazemos parte. Chico mostrou que sim, é possível viver os valores do Evangelho do Cristo, mesmo em um ambiente turbulento e injusto, como era o ambiente em que ele vivia. Quantos processos ele teve que responder por desrespeito, por desconsideração, vencendo todos pelo amor e a humildade. Como dizia ele, a paciência é remédio para todos os males. E o amor, a paciência, a compreensão, vence todas as dificuldades. A necessidade de união entre aqueles que desejam deixar uma marca positiva no mundo, construtiva em sua passagem na Terra, para que aconteça a renovação social, é urgente e estamos atrasados. Precisamos apressar. Para deixar uma marca mínima que seja de positividade, pelo menos no meio em que estamos agindo, em que estamos servindo. E o Espiritismo não cria a renovação social. Olhem que interessante essa expressão. Não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. A maturidade da humanidade é que vai forçar-nos a essa renovação. Pelo seu poder, o poder do Espiritismo, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude das suas vistas,
pela generalidade das questões que abrangem, o Espiritismo é o mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo deste movimento. Nos ensina Kardec lá no livro A Gênese, os Milagres, segundo o Espiritismo. No livro A Gênese, como nós sempre dizemos, nos ensina que o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que vai impor essa renovação. E o Espiritismo vai colaborar exatamente aqui, na conscientização do ser humano, na criação desse espírito de madureza, que vai influenciar o meio e fazer com que a humanidade ascenda e alcance a condição necessária para proceder em si mesmo esta renovação. Que Jesus, que os bons espíritos nos encorajem e nos coloquem em condições de bem colaborarmos, nós ao menos, para a renovação social, ou ao menos dos meios aos quais nós temos a nossa influência. Encerrando então essa primeira parte do nosso trabalho, nos unamos em prece. Elevemos um pensamento de paz e harmonia, na busca dos bons espíritos, de Jesus, nosso Mestre maior. Mentalizemos a presença de Jesus junto a nós, iluminando de muita paz e harmonia esse nosso ambiente. Sintamos em nossa alma e nosso coração o calor benfazejo da presença dos bons espíritos de Jesus, nosso Mestre maior. E esta mesma luz, essas mesmas bênçãos, enviemos aos nossos lares, aqueles que nos aguardam. Chegue até lá as bênçãos de saúde, de paz e de harmonia. E que se estenda aos nossos vizinhos indistintamente as mesmas luzes, as mesmas energias de paz e de amor. Estendamos às casas de assistência, aos hospitais, aos presídios, vibrações de luz, de saúde, de paz e de harmonia. Aqueles irmãos nossos que estão perdidos pelas ruas, pelas praças, recebam dos nossos corações, da nossa alma, as vibrações de luz e de paz. Aqueles que estão desencarnando em desarmonia, em descontrole, em desequilíbrio, elevemos uma mensagem de esperança, de fé, de confiança. O lembrete de que Deus é Pai e entende das nossas dores, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Que as bênçãos do Pai Maior recaiam sobre a nossa casa espírita, fortalecendo-a no seu processo de contribuição para a renovação dos nossos corações. Que a paz permaneça no coração de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.